Que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuar com a lei da reprodução. Vimos ali a importância do homem, né, no meio. Nós temos que respeitar tudo, temos a condição, mas temos que respeitar. É aquela pergunta, né? Nós fazemos parte da natureza também. Nós temos essa razão, mas temos que cuidar dela. Bastante da natureza também, não só da natureza, como dos outros seres humanos. Às vezes a gente esquece, tantas pessoas no mundo aí com fome, com doenças, que a gente podia fazer esse planeta mais humano, deixar um pouco a ganância aí que alguns têm de monte e a gente ser mais humano. Então, casamento, nós vamos falar hoje, né? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Preste atenção, está lá na questão 695 do Livro dos Espíritos. É um grande progresso aí na marcha da humanidade. É uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e a preparação de valores saudáveis para a convivência universal. Está lá em Joana de Ângeles, no livro SOS Família, né? Viver a dois é desejar a felicidade do outro além da nossa própria, né? Vamos lembrar disso. É muito legal isso. A gente tem que valorizar essa união que é o casamento. A gente está banalizando tantas coisas, não é mesmo? Nós banalizamos até a vida, que é essa dádiva tão importante que Deus nos dá. Está banalizada. Nossa sociedade precisa recuperar algumas coisas aí. Alguns valores do jeito que está aí, está bem complicado, né? Um valor aí à vida, o casamento, a união entre as pessoas, né? Que é muito importante também. Então, na questão 694, está dizendo que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sexualidade. Nós já vimos isso na aula passada, vou repetir, é uma prova do corpo sobre a alma. Né? É uma prova do corpo sobre a alma. Então, na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Você já parou para pensar? Se parasse aí o casamento, o que aconteceria? Seria uma regressão à vida dos animais. Mas é muito boa essa resposta. Regressão da vida dos animais. Nós não precisamos nos aprimorar em nossos sentimentos, na nossa emoção, sentimento, esse sentimento, o amor, aprimorar isso. Então, pense bem, né? Seria voltar ali à vida dos animais. Então, na questão que nós vamos ver agora, o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento, ele constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nós sabemos que tem alguns animais que têm uniões constantes, né? Se não me engano, um animal assim que une a outro e fica a vida inteira, são os pinguins. Eu não sei se eu estou errada aqui, mas tem animais que têm essa união constante com o seu parceiro ali, né? É interessante isso aí. Alguns animais, nós estaríamos abaixo dos próprios animais, não estaríamos, não? Então, na questão 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Como é que estaria isso? É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. As leis dos homens modificam com o tempo, com a cultura, o desenvolvimento, o progresso. A de Deus, elas são imutáveis, não se modificam, são eternas, né? Essas leis são para sempre, para toda a eternidade, não dá para modificar, né?
Então, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Nós já vimos, seria uma regressão à vida dos animais. Então, a reprodução biológica, a transmissão da cultura e dos valores, aí quando a gente vê a reprodução biológica, a formação da família, como a família é importante, né? A transmissão da cultura, dos valores, como a família hoje em dia está sendo atacada por todos os lados, a gente vê isso. E nós temos que entender que a família é muito importante para nós, né? Nessa transmissão de valores, de cultura, a socialização, a educação, tá lá dentro da família, a sustentação do equilíbrio da sociedade, né? A família dá equilíbrio a uma sociedade, é muito importante. A gente vê aí, não vou citar aqui, mas quantos problemas por causa desse problema de família, né? Então, no casamento, o que é a ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo, né? Nós vamos ver, não separeis o que Deus juntou. Isso é importante a gente entender. Então, disso resulta que nos olhos da lei civil, o que é legítimo num país e uma época e adultério no outro país e em outro tempo. A gente vai ver que tem modificações de um país para o outro, né? Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. E é assim que, por exemplo, em certos países, só há casamento religioso que é o legítimo. Só o casamento religioso. Em outros é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. A gente vai ver isso, né? Em cada, as leis humanas, né? Em cada local, tá? Isso é no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que mais uma união do sexo ao lado da lei divina, material, comum a todos os seres vivos. Há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral e que é a lei do amor. Veja que interessante. É uma lei divina que é imutável, que é a lei do amor. A lei do amor. Então, Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Essa lei é do amor, né? Que é assim que deveriam estar unidos os casais, né? Com a lei do amor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, e tem 3. Então, nós vamos ver que o casamento e o celibato, vamos falar um pouquinho agora do celibato, e como o casamento é importante quando essa união é com amor. Nós talvez venhamos a falar sobre o divórcio em uma outra oportunidade. Lá na época de Kardec já falava sobre isso, olha que interessante, né? O Espiritismo não é contrário a isso, mas nós estamos aqui falando do casamento com amor, como é importante para os filhos, próprio casal, essa união, né? Então, na questão 698, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagrava a Deus e enganam o mundo, né? Não é por aí, né? Celibato aí voluntário, estão desagradando aí de certa maneira a Deus e enganam o mundo, tá? Então, na questão 699, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que faz com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? É a pergunta. Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior é o mérito. Quando a gente faz as coisas pelo bem, né, gente? Não pelo egoísmo. O egoísmo não tem nada a ver, né? Então, e a poligamia? Poligamia
e alguns países têm, né? Qual, na questão 701, qual das duas, a poligamia ou monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A pergunta. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, tá? Então, é a união com amor, né? É isso que é a monogamia. E nós vamos falar das uniões agora homoafetivas. A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam dos assuntos em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Emmanuel, né? A homossexualidade à luz da reencarnação a gente consegue compreender perfeitamente, né? A gente poderia fazer um estudo sobre isso em um outro encontro, né? Enquanto amor, não há diferença entre amar-se um homem ou uma mulher. O ser que ama não vê o sexo, não enxerga o corpo nem a condição sociocultural do outro, mas o espírito. Amor sempre. Lá num livro chamado Amor Sempre, lá no capítulo 17, de Atenor Novaes, tá? O que sempre nós vamos amar é o espírito, não é verdade? A gente nem vê às vezes a pessoa, só o olhar. Já aconteceu com você, só de você olhar assim, já amar à primeira vista, já aconteceu? É muito interessante. A gente ama e não tá vendo. A gente não vê nada, não vê nada, não vê nada, a gente ama apenas, né? Então, há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever, tá? Há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. André Luiz, Nosso Lar, lá no capítulo 38. Então, o matrimônio espiritual é esse alma com alma, o casamento por amor, né? Os outros vêm, também são interessantes, mas o casamento por amor, né? Então, nós vamos ver que o celibato, ele voluntário, é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos, como nós já vimos. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade. Nós já vimos, né? Nós vimos que isso é bem diferente, porque é contrário ao egoísmo, está se dedicando ao bem. Só estou recordando aí o celibato para a gente ver. Então, o casamento. O que é o casamento? É um progresso na marcha da humanidade. O celibato meritório quando feito para o bem. Celibato é meritório quando feito para o bem. E o divórcio é o regime monogâmico, é o que melhor se presta para a evolução do ser encarnado. O divórcio. Ninguém é obrigado, né? Ali, nós vamos ver aqui os obstáculos aí à reprodução. As leis e os costumes humanos que têm por efeito dificultar a reprodução são contrários à lei natural. Tudo que estraga ou entrava a marcha da natureza é contrária à lei geral. Vamos lembrar isso. Vamos parar por aqui. Uma conclusão que nós vamos fazer desse estudo da lei da reprodução, que a reprodução é uma lei natural. Saibamos regulá-la de modo responsável, a fim de não comprometermos a nossa evolução nesse planeta, de provas e expiações. Lembre-se, gente, o importante é o amor, né? Vamos lembrar dele, não só falando, mas a gente sentindo, que é o amor entre as criaturas, o amor entre o homem e a mulher, o amor entre você e um amigo, o amor entre você e seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, esse amor que nos une. E é esse amor que quando nós formos para o mundo espiritual, que nós vamos, saiba disso, nós vamos para o mundo espiritual, aliás, vamos todos os dias quando dormimos,
Quando o sono vem, a gente dorme, nós vamos para o mundo espiritual. Mas nós vamos para o mundo espiritual porque nós vamos desencarnar. E aquilo que vai nos unir lá no mundo espiritual é o amor. É o amor. Por isso é ele que nós temos que exercitar esse amor em relação à nossa família, nossos amigos, aquela pessoa que você vive junto com ela num casamento, né, num relacionamento. É o amor. É isso que vai fazer com que a gente encontre com as pessoas quando formos lá para o mundo espiritual. É o amor. Tudo aquilo que não está ligado ao amor, ligado à matéria, por exemplo, à sensualidade, ao sexo, nós talvez não encontremos com essas pessoas lá no mundo espiritual, não. Mas aqui o elo que vai nos unir sempre é o amor. E é isso que Jesus nos chama, amarmos muito, amarmos sem medo. Bons estudos para vocês!